Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico. Hoje nós vamos ver o estudo de número 56 e vamos estudar a Palavra de Deus como meio de graça. Vamos estudar as perguntas 89 e 90 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta 89 nos diz como a palavra se torna eficaz para a salvação. Nós vimos que a fé e o arrependimento são necessários para a conversão, mas como a palavra de Deus se torna eficaz? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, diz Paulo em Romanos 10, mas como a palavra de Deus vai se tornar eficaz? A resposta dessa pergunta 89 nos diz: o Espírito de Deus, veja que é o Espírito de Deus, ele torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé e da salvação. Então é o Espírito de Deus que vai usar a leitura e a pregação da palavra. Observe, por exemplo, em Neemias 8:8, como a palavra ela convence e converte. Veja que Neemias registra que eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Em Atos 20:32, a palavra, Paulo fala que a palavra ela tem esse poder de edificar, né? E também Romanos 15, verso 4, olha o que Paulo diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo continua em Romanos 15, 4, ele diz: pois tudo que foi no passado escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A pergunta 89, ela vai alongar um pouco essa compreensão de que a palavra é compreendida pela pregação e pela leitura, mas a pergunta 90 vai dizer como nós devemos fazer isso, como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação. A resposta é que para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossa vida. Em Deuteronômio 6, 6-9, que é conhecido como Shema ou Shema, a diligência da palavra. Então veja que a palavra tem que ser usada na nossa vida como uma regra de fé e prática. Moisés nos diz: essas palavras que hoje te ordeno, é o Senhor que está falando, estarão no seu coração. Você as inculcará nos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que Deus estava querendo dizer com isso é que a palavra tem que ser usada com a diligência, com um uso correto, né? E ela aplicada em todos os momentos da nossa vida. Em 1 de Pedro 2, 1-2, o apóstolo nos diz que nós precisamos nos preparar para
a ouvir o que Deus está falando. O Espírito Santo ilumina nossa mente quando nós lemos a palavra ou nós ouvimos esta palavra, e nós precisamos orar para que o nosso coração esteja preparado para isso. E Pedro diz, portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E olha o que ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Como nós somos levados a orar? O Salmo 119, versos 11 a 18, nos mostram como eu devo fazer isso. Ele inicia dizendo que nós devemos guardar no coração a palavra, e esse verbo guardar no hebraico significa guardar como um tesouro, algo muito precioso. E ele diz então, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E agora ele ora dizendo, seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E olha que ele diz uma coisa que eu sempre oro pedindo a Deus, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em Romanos 1,16, Paulo diz que é necessário a fé. E ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em Hebreus 4,2, o autor aos Hebreus nos mostra também essa necessidade da fé, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Veja a pregação, o anúncio do Evangelho, exatamente como aconteceu com eles. Então, a fidelidade na pregação e a fidelidade na compreensão do texto durante a leitura. E agora o autor aos Hebreus nos diz, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Por que as pessoas não aproveitavam a palavra? Não é? A razão é porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, muita gente está ouvindo aqui na igreja, muitas vezes, ou você está ouvindo na sua casa, ou está ouvindo esse estudo de hoje. Então, é preciso pedir que Deus desvende os olhos, mas é preciso também crer que o Senhor está trabalhando através desta palavra, não é? Em 2 Tessalonicenses 2,10, Paulo diz que nós precisamos amar a Deus através dessa palavra e amar a palavra que vem de Deus. Ele diz, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque eles estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, não é? Para serem salvos. Então é preciso amar a verdade de Deus que está sendo colocada na própria palavra como meio de graça. E por último, o texto de Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25. É preciso guardar a palavra, como o salmista disse, mas é preciso também praticá-la. E agora Pedro ele vai dizer, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E olha o que ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural como um espelho, pois contempla a si mesmo e logo se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, ou ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha o que ele diz: esse será bem-aventurado no que realizar. Que Deus possa abençoar você e a sua casa, que Ele o abençoe e guarde. Amém.